Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje, mais uma vez, pra gente falar sobre algo interno que tá aqui no nosso coração, na nossa cabeça, porque eu adoro esses assuntos, vocês já perceberam aqui no canal. Amo conversar sobre isso porque a gente precisa. Isso é uma coisa que quando a gente fala, quando a gente pratica, quando a gente entende, a gente vai mudando o nosso comportamento. Isso é muito incrível. É muito incrível o quanto a gente consegue mudar o nosso comportamento quando a gente entende algo e pratica aquilo mentalmente, sabe? Quando a gente coloca lá no fundo da cachola pra gente conseguir praticar aquilo na nossa vida. E hoje a gente vai conversar sobre autocontrole. Vocês viram aqui no título, né? Aqui nesse canal a gente já conversou sobre autoconhecimento, autoestima, agora sobre autocontrole. Por que sobre o autocontrole? Tudo, uma coisa engloba na outra, uma coisa faz parte da outra. Por isso que o primeiro vídeo sobre esses temas foi sobre autoconhecimento. Porque sem o seu autoconhecimento você não pratica a sua autoestima, você não pratica o seu autocontrole. Pra gente falar sobre autocontrole, a gente precisa falar sobre autoconhecimento. A gente precisa entender isso, que se conhecer é o primeiro passo pra gente conseguir saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual é o nosso limite, qual não é o nosso limite, pra gente entender isso. Até aqui eu consigo ir, a partir daqui eu não consigo mais, entende? E não é num sentido de como se você se diminuísse, como se você não acreditasse em você. Não é nesse sentido. É no sentido que você entende qual é o seu limite de verdade. Aonde você consegue chegar, entendeu? E a partir dali, o que não é mais nem importante pra você, porque chegou tanto em um nível que não dá, tá sufocante, que você não aguenta mais. Por isso que você precisa do seu autoconhecimento pra você entender isso e praticar o seu autocontrole. Como é o seu controle, a sua forma de agir? Quando acontece algo que te deixa triste, quando é algo que te deixa com raiva. Eu gosto de falar sobre o autocontrole com esses sentimentos negativos. Por quê? Normalmente, quando a gente tá com um sentimento negativo, quando a gente tá com um sentimento, sabe? Esses ruins mesmo. Raiva, quando a gente tá de cabeça cheia. Nesses momentos é quando a gente age de uma forma ruim e a gente não pensa no nosso autocontrole. Por isso que quando a gente tá com raiva, a gente tá bravo, a gente faz coisas que depois a gente vê que é uma burrada. Porque você não praticou o seu autocontrole. Aí você não sabe o seu limite. Aí você não sabe como agir quando você não tá bem. Quando você tá triste, entendeu? Eu vou dar o meu exemplo pra vocês. Eu tenho um problema muito sério com chorar. Eu choro muito. Tudo eu desconto no choro. Se eu tô muito feliz, eu tô chorando. E se eu tô muito triste, eu tô chorando. Se eu tô com raiva, eu choro. Se eu tô com ódio, eu choro. Se eu tô... Enfim, eu tenho muito essa válvula de escape que é o choro. Eu entendo isso. É algo que eu preciso tratar, inclusive. Eu tenho esse entendimento. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que eu sou assim, entendeu? E tudo isso foi porque eu fui me conhecendo. Eu fui praticando isso na minha cabeça pra eu entender quem era a Brenda, como a Brenda age, como a Brenda é. E conseguir falar, olha, aqui é o meu limite, aí eu choro. Eu entendo isso, né? Por isso que eu preciso tratar isso, mas aí eu tenho que tratar com o profissional mesmo, não é, enfim, não é só isso que vai resumir o que eu preciso, né? Enfim, e aí o que acontece? Você precisa praticar esse autoconhecimento pra você saber como agir numa situação. Quando eu chego em um limite eu sei que eu choro, entendeu? Eu sei que essa é a minha válvula de escape. Mas qual é o meu controle quando eu ainda não cheguei no meu limite, mas eu tô com um sentimento ruim? Como que eu vou agir em determinada situação? Em qualquer área da minha vida, né? Seja no meu relacionamento amoroso, seja com a minha família, com os meus amigos, seja dentro do ambiente de trabalho. Tudo isso. Por isso que você precisa praticar o seu autocontrole na sua cabeça, pra você conseguir entender o que você precisa fazer pra se comportar, pra você depois não se arrepender, porque a gente faz muita coisa de cabeça cheia e a gente se arrepende, entendeu? Por isso que é muito importante a gente praticar o nosso autocontrole, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês muito sério que aconteceu comigo. A partir disso, quando eu penso nisso, no que eu vou contar pra vocês, é onde eu vejo o quanto eu mudei, tá? Eu era uma pessoa muito ciumenta, muito. Eu ainda tenho os meus momentos de ciúmes. E pra cada pessoa eu tenho um determinado ciúmes. Eu entendo isso. Vou dar um exemplo pra vocês. Pra minha mãe. A minha mãe é uma situação que eu tenho muitos ciúmes.
eu tenho ciúmes, assim, de alguém que ela conheça, eu tenho muitos ciúmes. Mas, assim, eu também entendo que é o que eu tô sentindo. Isso diz sobre mim. Eu preciso tratar o que tá dentro de mim. E não ser chata com as pessoas que minha mãe conhece, nem com a minha mãe. Porque não é essas pessoas que têm culpa. É o que eu estou sentindo. E, então eu tenho esses ciúmes. Isso eu entendo que eu tenho. E eu continuo tratando isso na minha cabeça. Eu sei o quanto eu melhorei com isso. E vou dar um exemplo pra vocês dentro do relacionamento amoroso. Eu era uma pessoa muito ciumenta. Extremamente ciumenta. Assim, a nível de ser tóxica, surtada. Isso, entendeu? Então, assim, eu tive que me conhecer, tratar o meu autocontrole pra mudar. E hoje eu falo pra vocês com certeza que eu mudei o meu sentimento, eu consigo controlar o meu sentimento de ciúmes mesmo, dando um exemplo pra vocês de ciúmes. Eu consigo controlar os meus ciúmes. E isso eu acho muito fantástico, porque eu não conseguia. Cara, eu sentia uma sensação muito ruim dentro do meu coração, muito ruim, quando eu sentia ciúmes. E eu nem gostava disso, porque, tipo, cara, tipo, Deus, pra que ter esse sentimento dentro de mim? Não preciso disso, entendeu? E foi quando eu consegui entender isso, desenvolver o meu autocontrole pra eu mudar isso. Mudar até o meu sentimento, entendeu? E isso é possível. Por isso que eu gosto de conversar sobre isso com as pessoas, porque eu vejo mudança em mim. Eu tenho 1 milhão de coisas que eu ainda preciso mudar, mas eu vejo o quanto eu mudei com isso. E por isso que eu gosto de passar isso pras pessoas, porque é possível, a gente consegue ser uma pessoa melhor nesse sentido, porque não é sobre o que as outras pessoas sentem, sabe? Como eu vou agir com outra pessoa. É sobre mim, é sobre o que eu tô sentindo. E eu não quero sentir coisas que vai fazer mal pra mim, entendeu? Porque, no final das contas, isso diz respeito sobre você, sobre o que você tá sentindo. E não sobre as outras pessoas. E outra coisa, coloque isso na sua cabeça, tá? Que as pessoas não têm culpa de nada do que você sente. A responsabilidade do que você sente é totalmente sua, tá bom? Mas isso não tem muito a ver com autocontrole. Até que tem. Ah, tem sim, claro que tem. Porque você precisa entender o que é sobre você e não sobre outras pessoas, pra vocês não descontarem nas pessoas, entendeu? Mas é isso daí é uma coisa muito importante, gente, praticar o seu autocontrole. E é nessas situações, você precisa entender isso, qual que é o meu limite, o que eu consigo mais, o que eu não consigo, o que pra mim eu tolero, o que eu não tolero, entendeu? Porque você pratica o seu autocontrole nisso. Você precisa fazer essas reflexões sobre você pra entender isso, tá? E nos vídeos que eu falo sobre esses assuntos, eu falo muito sobre você pensar em você, no que você gosta, no que você não gosta. Porque tudo isso diz respeito sobre a gente. No final, uma coisa completa na outra. E o que é o fundamento? Onde, sabe, onde nasce tudo isso, onde é a raiz disso? É no seu conhecimento com você, entendeu? Pra você praticar o seu autocontrole nas suas ações. Então, isso é possível, você consegue mudar o que você sente, mas depende de você, entendeu? E você precisa entender que não tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com você. O que você sente é responsabilidade sua. Outra coisa muito importante com o autocontrole é você enxergar a situação com outro olho. O que eu quero dizer com isso? Quando tá acontecendo uma situação que você ficou nervoso, você tá bravo, você tá chateado, você tá de cabeça quente, enfim, tudo isso. Não tome atitudes nesse momento, porque você sabe que você tá com a cabeça desse jeito. Mas, se você precisa tomar alguma decisão, naquele mesmo momento, sai de perto das pessoas, vai pra um lugar que você esteja sozinho, e você precisa enxergar a situação vendo de fora, como se não fosse você dentro da situação. Então, olha de fora, mentaliza, escreve, vê o que fica mais fácil pra você entender o que tá acontecendo com a situação e não se vê ali. Você tá olhando de canto. É como se fosse assim, tá todo mundo dentro de um quarto. Tá acontecendo uma situação. Se tira da situação, tira você da situação, fica em um canto, olhando o que tá acontecendo. A conversa, o que tá sendo transmitido ali naquele momento, pra você olhar isso de fora. Isso é muito importante pro nosso autocontrole, porque quando a gente olha a situação de fora, a gente não vai agir com o que exatamente está dentro do meu coração, do nosso coração, ou do nosso emocional. A gente consegue tentar agir mais pela razão. Isso é muito importante pro nosso autocontrole. Então pratique isso também. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar pra vocês.
Eu adoro esses assuntos, quero trazer muito mais aqui pro canal, porque eu acho importante pra gente, pro nosso autoconhecimento, pro nosso autocontrole, a nossa autoestima, tudo isso. Eu adoro conversar sobre isso, porque faz bem e eu vejo em mim o quanto é possível ter uma mudança. Então, eu quero passar isso pras pessoas, porque é importante, a gente precisa ver isso com outros olhos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostam desses temas também, tá bom? E é isso, se inscreve no canal, deixa o seu gostei pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!